Não sei se a Dilane vem. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e dar prosseguimento ao estudo do livro Obras Póstumas. É o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Item 21. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Resposta. Essa resposta é de São Luís. Essa questão é muito delicada e aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que outros a conheçam. Mas se elas podem prejudicar a outras pessoas, é preferível o interesse de um grande número de pessoas ao interesse apenas de uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. São Luís. É uma questão essa bem delicada, como ele disse. Então, às vezes você revela o mal para evitar outros males, ou para um ensinamento, um aprendizado. Agora, você divulgar para denegrir a imagem do outro é uma outra coisa. Então, vai a intenção e a finalidade, né? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude a sermos cristãos em nossas palavras, atitudes, gestos, pensamentos. E que o estudo nos oriente neste sentido, Senhor. Em nome do nosso mestre Kardec, o responsável por este estudo. Em nome do Altivo, o responsável pela nossa casa de amor. E os guias que pertencem a esta casa, junto com o irmão Altivo. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, e iniciamos os estudos da manhã de hoje em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos lá, Selma. Selma não. Bárbara não. Carmen. Sei lá, deve ter algum monte de espírita com esse nome aqui. Vamos lá. A Dilane não veio. A gente vai continuar aqui as cartas, né? Do Espírito Verdade. Né? É uma outra pergunta. Espírito Verdade. Agradeço vossos sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, se vos dignastes a lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Minha vida está nas vossas mãos. Disponhais do vosso servo. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não falhará. Minhas forças, porém, talvez me traiam. Supri minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e, com vossa ajuda e a dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos desígnios. Então, olha só, a postura de Allan Kardec. Essa deve ser a nossa postura também, aqui na casa, no trabalho. Então, para a gente entender,
Eu vou voltar aqui no início, 12 de junho de 1858, na casa do senhor C, a médium a senhorita Aline C. Minha missão, porque é muito importante isso aqui para gente. Pergunta, vamos lá ver a pergunta. Pergunta verdade. Bom Espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para meu amor próprio. Tenho, com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não têm. Humildade de Allan Kardec, né? Resposta: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Não te esqueças de que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre a cabeça de um homem. Não fala, pois, jamais de tua missão, seria o meio de fazê-la fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada, e nada fizestes ainda. Se a cumprires, os próprios homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade da obra. E olha só a missão de Kardec. E a gente tem que enaltecer aqui, na minha prece eu não evoquei a nossa irmã Amélie Boudet, a esposa de Allan Kardec, que esteve sempre a seu lado, firme, ajudando nessa missão. Olha o que o próprio Cristo diz para ele, que é o Espírito Verdade que está falando. A nosso ver, é o próprio Cristo, outros discordam, mas também não tem problema. Vamos falar, o Espírito Verdade falando com ele. Silêncio, discrição, você não fez nada ainda. Se você abrir o bico e disser, abrir o bico, ó, a gente tem o nosso linguajar, né? Se você falar demais, vão cair em cima de você, a missão vai ser, ela vai chafurdar. Você será reconhecido pelo seu trabalho, pela obra, à medida que a obra for saindo, se não agora, posteriormente. Então, olha, Jesus sabe da perfídia dos homens, da hipocrisia dos homens, da maldade dos homens, e nós aqui temos que fazer a mesma coisa, temos que ser discretos naquilo que a gente faz. Diz para todo mundo que você quer comprar um carro novo. Ah, eu vou comprar, não sei se eu compro o Honda Civic, se eu compro da Jeep, se eu compro um elétrico, ou se eu compro a diesel. Aí eu, tá com dinheiro, hein? Tá podendo, hein? Pô, onde é que esse camarada arruma tanto dinheiro assim? Será que ele está roubando? Como é que pode? Por que ele tem e eu não tenho? Ele anda tão mal arrumado. Mas é isso mesmo, ele começa a jogar vibração em cima de você, desnecessária, você que bobeou. Não é assim? A inveja, ciúme, raiva porque você tem e ele não tem. Isso falando das coisas materiais. Fala que o teu filho está bem, que a tua filha está estudiosa. Fala da sua vida particular. Você vai ter problemas, porque você vai lidar com vibrações que serão dirigidas a você, que pela frente, sorriso, amarelo, né? Uhum. E por trás, né, vão te ferroar. Então tem que ser discreto. E Allan Kardec foi alertado para isso. E como Allan Kardec não era um espírito puro, ele colocou, poderás falir. Como ele colocou aqui, ó.
Nós também podemos errar. Ó, não fale jamais da sua missão, seria um meio de fazê-la fracassar. E antes um pouquinho, não te esqueça de que podes triunfar como podes falir. Mas se falir, já tem um outro preparado para o teu lugar. E isso é um espírito superior que está falando com ele. Porque o espírito não pode fazer o que o homem tem que fazer. Ele viu em Kardec capacidade, mas Kardec não era um espírito puro, era um homem encarnado. Napoleão Bonaparte não veio para preparar um ambiente e levar a França. O que fez a ambição dele? Né? Meteu os pés pelas mãos. Ainda bem que tiraram ele rápido do cenário, né? Pergunta. Certamente não tenho desejo algum de vangloriar-me de uma missão na qual creio, eu mesmo, com dificuldade. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo vossa assistência e a dos bons espíritos para ajudarem-me e sustentarem-me na minha tarefa. Olha a humildade dele. Eu estou aqui, já que contando comigo, me ajuda, por favor, não me deixa falir. A resposta é a seguinte: nossa assistência não te faltará, mas ela será inútil se de teu lado não fizeres o que é necessário. Tens teu livre-arbítrio, cabe a ti usares como entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Nós vamos te ajudar, mas depende de você. Você tem um livre-arbítrio, não posso te constranger, nenhum homem é constrangido a fazer o que não quer. O espírito não dá mole, né? Não mostra os dentes, né? É sério. Ele está falando sério com Kardec. Aí Kardec pergunta: quais as causas que poderiam fazer-me fracassar? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não, mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e perigos. A tua fé, a tua rude... É rude. Não, mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e perigos. Ele veio trazer uma grande reforma moral. Sim. Com a doutrina espírita, veio mexer com a humanidade inteira. E vai mexer. Não chegou aonde tinha que chegar ainda, mas vai chegar. A tua missão, a missão de Kardec é rude. Previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. O mundo inteiro. E naquela época, o mundo estava ali centralizado na Europa. Os Estados Unidos não era uma potência que é hoje. O Brasil mal tinha sido descoberto. Os países aqui da América Latina mal tinham sido colonizados, né, por espanhóis, portugueses aqui no Brasil. A África nem quase pouco era falada, então era a Europa. Então abalou toda a Europa e hoje ela tem que alcançar a Ásia, tem que alcançar a África, tem que alcançar a Austrália e as Américas. Está mais centralizado aqui no Brasil, mas é o que vai trazer a paz ao mundo, porque vai alavancar o progresso moral da humanidade, não é dos espíritas, não é do Brasil, é da humanidade, veio para isso. Vai mudar as crenças? Não, as crenças é que vão mudar, com esses conceitos, que não, eu acho, aí sou eu pensando, tá? Eu posso errar. O Kardec pensou que em 3, 4 gerações o mundo estaria transformado, e não aconteceu. Ele estava tão empolgado, ele conheceu a doutrina espírita, ele compilou, então ele sabia, com a sua inteligência, puxa vida, o mundo vai se transformar com isso. Mas cabeça de gente é fogo. Você vê pensamentos aí na nossa política que você olha como é que o camarada pensa assim.
Como é que tem gente que vota num cidadão desse? Como é que tem gente que pensa dessa forma? Não tem? Você não se faz essas perguntas? Muitas vezes é cabeça de gente. Como é que puderam ir contra o Cristo? Como é que puderam crucificá-lo por puro egoísmo? Puro egoísmo, levantar falso testemunho. Um homem puro, bom, que só fez o bem por onde ele passou. Como é que pode? Como é que tinha cabeça assim? Ele mesmo falou. São hipócritas e homens de Deus, homens que conheciam a lei mosaica, homens que conheciam a lei de Deus, homens inteligentes, porque eram alfabetizados. Os fariseus, os romanos eram intelectualizados, tinham a força física. Como é que pode fazer o que fizeram com Jesus? Não fizeram? Por que não fariam com Kardec? Teu filho aí. Por que não iam fazer com ele? E fizeram. E por que não vão fazer conosco? E pode essa doutrina aqui não demorar? Ela vai transformar o mundo. Pode demorar, depende da gente. Leon Denis fala sobre isso. Agora, aí é que entra a minha opinião, quando vir a descoberta, fala. O rapaz do ar-condicionado está lá, ele queria só para tubular, só para testar lá, para ver se o buraco. Ele me espera. Espera, manda me esperar. Me veio me atrapalhar. Ontem eu esperei ele o dia inteiro, liguei umas 20 vezes para ele. Agora ele espera. Tem que esperar. Liguei 1, 2, 3, 4, 5. Sim, quando vir a descoberta através da astronomia da vida em outros planetas, vai abalar a estrutura das religiões. Aí vai despertar esses interesses aqui. Irão despertar neles esses interesses. O interesse pela vida, como é que tem vida em outro planeta? Que vida é essa? E para ter essa ligação, vai ser com um planeta superior à Terra, não vai ser com o mundo inferior, não. Claro. Vocês acreditam em Deus? Como é que vocês veem Deus? E a questão do inferno e do céu? Então, no céu não é no alto, o céu tem vida em tudo quanto é lugar. É isso mesmo? Inferno, então não tem embaixo o inferno. Vai mudar. A coisa deve demorar um pouco, porque o óbvio está aí e ninguém aceita, né? Tem tanta gente bitolada. Então, quando a descoberta através da ciência, da astronomia, vir à baila, as crenças vão sofrer um abalo tremendo. E nós estamos tranquilos, nós espíritas, porque sabemos da realidade há muito tempo dos mundos habitados. Jesus já falava sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele estava se referindo à vida em outros planetas. Também, é isso aí. Vai mexer ou não vai? Vai mudar. Aí as coisas mudam. Aí ele coloca aqui, a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos. A tua é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e a transformar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não, ser-te-á preciso expor tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis e inimigos encarniçados conjurarão tua perda e estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição. Passou por tudo isso, hein? Mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Mas não é isso que acontece com todo missionário? Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas.
sucumbirás mais de uma vez sob o peso da fadiga. Ele caiu cansado, né? Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e até de tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. A missão nossa aqui é fácil? Não é não, não deixa de ser uma missão. Não é como a de Kardec, mas manter a doutrina espírita viva, pura, o cristianismo puro. Não deixar imiscuir nada que não seja doutrinário. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sob seus passos urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus, é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. E não é isso? É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo conveniente e não lhe comprometer o êxito através de medidas ou de palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Para ser espírita não tem que ter devotamento, não tem que ser abnegado? Imagine a missão de Kardec. Imagine a missão de Kardec. Então nós temos que seguir também essas orientações do Espírito Verdade, que é manter o que já está pronto. É só manter, é só seguir Kardec, já está tudo pronto. A gente não vai ter o trabalho que ele teve, não, é só seguir. É bem mais suave, mas também não é simples. Você faz inimigos, você se cansa, você vai viver menos. Vês que tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Kardec, só depende de você. Pergunta. Espírito Verdade, agradeço vossos sábios conselhos. Aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Senhor, se vos designastes a lançar os olhos sobre mim para o cumprimento de vossos desígnios, que seja feita a vossa vontade. Minha vida está nas vossas mãos, disponhais do vosso ser. Reconheço minha fraqueza diante de tão grande tarefa. Minha boa vontade não falhará, minhas forças, porém, talvez me traiam. Supri minha insuficiência, dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e, com vossa ajuda e a de vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder aos vossos desígnios. Lindo, né? Muito bonito. Pode ler a nota aí. Aí agora Kardec vai falar. Escreva esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e constato que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Estive exposto ao ódio dos inimigos encarniçados, à injúria, à calúnia, à inveja e ao ciúme. Libelos infamantes foram publicados. Libelos é um texto que tem o propósito de difamar a pessoa, né? Libelos infamantes que foram publicados contra mim. Minhas melhores instruções foram falseadas. Fui traído por aqueles em quem tinha depositado minha confiança. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviço.
A Sociedade de Paris constituiu-se num foco de intrigas urdidas por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia em minha presença, golpeavam-me pelas costas. Disseram que aqueles que tomavam meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu recolhia do espiritismo. Nunca mais conheci o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho. Minha saúde foi alterada e minha vida comprometida. Olha o que Kardec está dizendo sobre ele. Nós temos que falar isso aqui no encontro. Pois é, isso é porque muito importante. a gente não quer ser criticado? Fala. Uma grande semelhança no trecho que você deu, uma grande semelhança com Cristo. Ah, sim. Uma grande semelhança. Sim. A diferença é que ele mencionou aí que estaria sendo traído pelas pessoas que diziam que ele estava recolhendo dinheiro e tal. Cristo não teve isso, mas ele foi traído da mesma forma. Estive exposto ao ódio dos inimigos encarniçados, à injúria, o Cristo passou por isso, à calúnia, à inveja e ao ciúme. Libelos infames foram publicados contra mim, minhas melhores instruções foram falseadas, fui traído por aqueles em quem havia depositado minha confiança, pagaram-me com uma ingratidão aqueles a quem prestei serviço. A Sociedade de Paris, aí vai falando da sociedade. Então, olha só, pessoas que ele ajudou, incompreensões, ingratidões, falsidades, injúrias, traições, passou por tudo isso. Por que nós não podemos passar também? Continua. Todavia, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram provas manifestas de sua solicitude, estou feliz em reconhecer que não experimentei um único instante de desfalecimento nem de desencorajamento e que prossegui constantemente na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a maldade da qual eu era objeto. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, ao lado dessas vicissitudes, que satisfação experimentei vendo a obra crescer de uma maneira tão prodigiosa. Com que suaves compensações foram pagas as minhas tribulações. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia não recebi da parte de numerosos aflitos que a doutrina consolou. Este resultado não me fora anunciado pelo Espírito Verdade, que, sem dúvida, intencionalmente apenas me mostrou as dificuldades do caminho. Qual não seria, então, a minha ingratidão se eu me lamentasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, pois o bem, compreendo como as satisfações morais superaram de muito o mal. Quando me acontecia alguma decepção, uma contrariedade qualquer, elevava-me pelo pensamento acima da humanidade, colocava-me por antecipação na região dos espíritos, e desse ponto culminante, de onde eu divisava meu ponto de chegada, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem me atingirem. Fiz disso um tal hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Olha aí. Tá vendo? É o que a gente tem que fazer.
É o que nós temos que fazer. Passou por lutas, por vicissitudes, por dificuldades, e não é diferente para quem é espírita, para quem é cristão hoje, diante de tantos desatinos dos nossos dirigentes no país, daqueles que nos representam no país. Então, temos que ter firmeza. As duas coisas muito interessantes, né? Quando ele se refere E fé. por muitas vicissitudes, todas as mudanças que aconteceram, né? E ele perseverou. E o mais interessante que parece que ele pressentia o que ele faz até lá, de um agradecimento de todas as obras que ele fez. 2 anos depois ele desencarna, né? Porque foi em 1867. Sim. Ele desencarnou em 1869. 9. Então, muito interessante. Ele levou 10 anos para publicar isso, guardou em segredo. Então faz a prece, vamos terminar. Semana que vem a gente continua. É assim, Pai amado, amoroso Mestre Jesus, muito obrigada. Só temos a agradecer a oportunidade de ter nessa vida o contato com essa obra grandiosa do nosso querido Allan Kardec. Sua experiência, seus relatos, os livros que publicou, são nossas âncoras nessa vida, que nos estimulam a traçar o reto caminho, seguindo os passos do nosso amado Mestre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Allan Kardec. Obrigada a toda a espiritualidade amorosa dessa casa, que nos ampara e nos sustenta, da mesma forma como nosso amado irmão Kardec foi sustentado no momento do seu trabalho, do seu testemunho. Então, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nossos corações, e a todos esses espíritos que nos sustentam, agradecemos felizes por mais essa oportunidade de estudo de obras póstumas. Pedimos licença para encerrar o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.